Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da cooperação entre o Conselho Nacional de Justiça, o INSS e outros órgãos para combater a violência de gênero. As partes assinaram um acordo para permitir que os benefícios pagos pelo INSS em virtude de violência contra mulheres sejam cobrados dos agressores. Muitos casos de agressão de mulheres, tamanha é a violência, geram o pagamento de benefícios previdenciários como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E os feminicídios levam ao pagamento de pensão para filhos ou ex-companheiros. E quem paga a conta é o Estado por meio do INSS. Desde 2019, o Instituto é autorizado a cobrar a fatura dos agressores, mas não consegue. No ano passado, por exemplo, foram 631 mil agressões, 1.900 feminicídios, mas o INSS só conseguiu abrir 14 ações contra os agressores. Por isso surgiu o acordo entre o CNJ e o INSS, além de outros órgãos públicos. Então, esse acordo visa exatamente criar um fluxo de informações para que o poder público penalize patrimonialmente aquele violador das regras sobre convívio familiar, aquele agressor da violência doméstica, para que ele sinta no próprio patrimônio o dever que ele tem de inibição desses freios necessários para o convívio familiar. Ou seja, se o INSS tiver despesas em razão da violência doméstica, qualquer despesa que seja, ele sofrerá a responsabilidade patrimonial de regresso pelo Instituto Nacional de Previdência Social. É bom ficar bem claro qual é a finalidade desse acordo. A Advocacia Geral da União tem um papel importante no acordo. Cabe à AGU acompanhar a plataforma de comunicação processual alimentada por juízes para verificar se algum benefício previdenciário foi gerado em razão de agressão. Se sim, a Advocacia Geral aciona o INSS. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Tânia Rexigel, ouvidora da mulher, e com Deise Stalin, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Muito obrigado às duas pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Deise. A senhora, em nome do CNJ, ajudou a costurar esse acordo. Eu gostaria que a senhora nos explicasse como é que ele funciona na prática, por favor. Bom, nós temos ainda, assim, poucos dados em relação à violência doméstica. A gente sabe que poucos são as mulheres que informam, o caso de violência. Nós temos na Justiça diversas ações que nós buscamos combater a violência doméstica, mas nós sentimos ainda que faltava um pouco mais, né? E esse acordo, apesar de ele focar ali no ressarcimento, ele tem um caráter pedagógico muito forte. Então, a ideia é que a gente tivesse mais um instrumento para atuar no combate à violência doméstica e poder dar mais visibilidade ainda a essa questão, para dizer que ela não está focada ou ligada apenas a algum segmento, mas que ela atinge toda a sociedade, independente de classe social, de idade, e que a gente precisa ter um olhar ainda mais cuidadoso para o tema. Então, o acordo de cooperação, ele busca ligar esses órgãos, nessa atuação cooperativa, porque a gente ainda não tem dados estatísticos muito claros sobre o tema, né? Nós temos até hoje pouquíssimas ações de regresso contra os agressores, e a gente entende que quando mexe no bolso, a gente também chama a atenção para a seriedade da situação e tenta ter um caráter pedagógico para evitar que essas situações se perpetuem com o tempo. Então, esse é mais um instrumento aí para auxiliar no combate à violência doméstica. Doutora Tânia, pode parecer um pouco óbvio, mas eu gostaria que a senhora nos ajudasse a explicar melhor por que se justifica cobrar do agressor os benefícios que, eventualmente, o Estado tenha que pagar às vítimas, às mulheres agredidas. É importante que a sociedade tenha consciência e, principalmente, aqueles que vêm a lesar, a sociedade com este crime bárbaro,
de que uma penalidade, não só a penalidade que nós temos, né, a prisão, o acordo, justamente vem a importância de que os cofres têm que ser ressarcidos, que a sociedade não pode arcar, que já arca com um peso muito grande por esse tipo de crime que é cometido. É importante esse ressarcimento para os cofres públicos, é muito importante. Nós sempre sabemos que as multas, que toda forma que... É triste, mas quando mexe no bolso, exatamente, isso parece que, assim como as infrações de trânsito, aí elas parecem que elas diminuem. Então, é mais uma forma de tentar diminuir a violência doméstica. Doutora Deise, eu citei o INSS, o CNJ, mas também o Ministério Público. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco mais sobre as partes que articularam o acordo e o papel de cada um desses órgãos nesse trabalho. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante destacar foi isso, né? Foi um acordo que reúne diversos órgãos e que mostra, assim, que nós estamos todos aí empenhados em combater a violência doméstica, né? Então, nós temos aí a AGU, né, que é a responsável pelas ações de ressarcimento. Então, é importante dizer que, assim, imagina para uma situação, né, da família da vítima e que ela ainda percebe que o agressor ele ainda se beneficia com a morte da vítima. Então, acho que essa ideia do ressarcimento ela vem com uma carga de justiça social muito forte. Então, a AGU ela entra com as ações de ressarcimento. O Ministério da Mulher e da Família também participa numa troca de informações, né, de compilar esses dados estatísticos e poder, a partir disso aí, criar políticas públicas no combate à violência doméstica, né? Nós temos o Ministério da Justiça também com esse mesmo enfoque, e o INSS, o Ministério da Previdência. Então, é um acordo assim que ele sinaliza para a união de esforços dos diversos entes do poder público, do executivo, do legislativo e do judiciário, e em criar políticas mais claras e mais eficientes de combate à violência doméstica. Doutora Tânia, e a ouvidoria, como é que pode participar desse trabalho? A ouvidoria está sempre atenta a todos aqueles que precisam e que venham até a ouvidoria para pedir ajuda e auxílio. Este acordo ele é muito importante para que o judiciário tenha números, dados processuais, né, com relação às ações. O acordo permite uma troca de dados processuais entre o Poder Judiciário e os demais órgãos. E a ouvidoria vem a ser o canal, o qual muitas vezes somos acionados justamente para falar dos processos, inclusive, judiciais que tratam sobre o tema. Desta forma, nós vamos conseguir mais rapidamente ter números, que todos os números são muito importantes, justamente para as políticas traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e retornar aos cofres públicos os gastos justamente despendido com relação à saúde desta vítima e tudo mais, inclusive o afastamento dela do trabalho. Então, é muito importante. E a ouvidoria é o canal aberto para que todos possam, se quiserem, acionar o Conselho Nacional de Justiça através da ouvidoria, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser presencialmente no Conselho Nacional de Justiça. É muito importante essa troca e este canal com as vítimas e com a sociedade. Doutora Deise, e como é feita a cobrança? Ela não é automática, certamente precisa de um procedimento, não sei se jurídico, administrativo, mas eu gostaria que a senhora nos contasse como é que isso funciona, né? E se tem limite, quer dizer, se a pessoa ficou, por exemplo, afastada do trabalho e, além disso, até mais que isso, impossibilitada de trabalhar depois, com despesas hospitalares, o agressor é obrigado a arcar com tudo isso? Como é que seria? Isso, acho que nosso primeiro grande desafio é identificar essas situações, né? Num primeiro momento, a gente não tem muito claro, quando uma vítima de feminicídio, por exemplo, que o benefício foi concedido em função disso. Então, nosso primeiro desafio ele é antecedente mesmo até a ação de cobrança. É a gente identificar quais casos seriam passíveis de cobrança. Então, uma das previsões desse acordo é permitir que esse comunicado ele seja feito de forma automática, para não ser mais uma atribuição do magistrado para a União, né? Então, que ao juiz, ao proferir uma sentença, uma decisão, deferindo algum benefício ou algum encargo para o INSS, que essa decisão ela seja comunicada à AGU.
né? Porque a partir daí ela possa analisar se é um caso de uma ação de cobrança de ressarcimento. E sendo, né, não há previsão de limite. Então, vamos imaginar numa situação em que foi concedida uma pensão. Às vezes, o próprio agressor ele recebe a pensão, não só os filhos, dependendo da situação, né? Então, abre a possibilidade dessa pensão em relação a ele ser cessada e a pensão que é devida aos filhos ser cobrada dele numa ação de reparação, de ressarcimento. Então, não há um limite, é só uma análise se aquele benefício ele foi concedido decorrência de uma condenação por ato de violência doméstica. E, doutora Deise, o acordo já está em pleno vigor, ou não? Ele depende de alguma medida a mais? Nós estamos agora fazendo uns ajustes no sistema processual, né? A partir de hoje, a gente tem toda uma revisão do processo eletrônico do Poder Judiciário. Nós temos no Brasil vários sistemas de processos eletrônicos e quando a gente começou a tratar do acordo, a gente tinha uma dificuldade já de plano com isso, né? Cada tribunal tem um sistema diferente. Com a criação da plataforma digital do Poder Judiciário, esse obstáculo já foi superado. Então, o que nós estamos fazendo agora é um ajuste para que todos os tribunais possam comunicar automaticamente, sem precisar de fazer grandes alterações nos seus sistemas, e isso chegue diretamente à União. É um período curto, né, considerando já esse movimento do CNJ do Programa Justiça 4.0, então a gente está só nessa fase agora, desse mês de julho, de fazer esses ajustes para ele possa começar a valer logo em agosto. Doutora Tânia, a ouvidoria é relativamente recente, foi instituída agora em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, se eu bem me lembro. A senhora é a primeira ouvidora, mas não foi aí que começou o trabalho do CNJ de combate à violência contra a mulher. Eu pediria que a senhora nos ajudasse a relembrar um pouco, fazer um histórico mesmo do trabalho do CNJ nesse sentido. Ótimo, Guilherme. O CNJ tem se preocupado e tem muitas ações além da ouvidoria. Importante que tu destacaste da ouvidoria criada este ano, mas após a criação do Conselho Nacional de Justiça, vários tribunais de justiça também criaram as ouvidorias da mulher, tanto o Tribunal de Justiças estaduais, eleitorais, até da Justiça Militar, Justiça do Trabalho. Então, todo o Brasil tem, então, seguido esta mesma orientação e esta ação do CNJ com relação às ouvidorias, para que nós tenhamos este canal mais fácil em todo o país para as vítimas. Mas nós temos no Conselho Nacional de Justiça o próprio prêmio CNJ, juíza Viviane do Amaral, que é a juíza, aquela que faleceu vítima de feminicídio, no qual o Conselho Nacional de Justiça traz boas práticas, os juízes, as pessoas sugerem ao Conselho Nacional de Justiça boas práticas, então este prêmio foi instituído pela Resolução 377 de 2021. Agora, esta semana, a campanha Sinal Vermelho completou 2 anos, a campanha Sinal Vermelho de ação efetiva, que foi a portaria número 70 de abril de 2020. Então, o Sinal Vermelho este ano completa 2 anos de uma campanha bem sucedida também, em parceria com a AMB. Nós temos a portaria 60 de 2021, que é a criação da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção de Vítimas de Violência, Testemunhas e Vulneráveis no Conselho Nacional de Justiça, o próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação. Todos esses atos, Guilherme, além do banco também de medidas protetivas, vem a somar. E nós temos todos os anos também o fórum, a semana da Lei Maria da Penha, que todos os anos, em agosto, o Conselho Nacional de Justiça faz a Jornada Maria da Penha, onde profissionais se inscrevem e trazem, então, as práticas do dia a dia, o que foi bom, o que não foi bom, distribuindo, assim, os seus conhecimentos e compartilhando com toda a sociedade e com os demais magistrados. Esses são alguns das ações do Conselho Nacional de Justiça no combate à violência doméstica. Doutora Deise, eu falei da criação da ouvidoria recente, em março. Lembrei que o trabalho do CNJ é anterior, mas é importante a gente lembrar que a luta das mulheres contra a violência e por direitos é ainda muito mais antiga do que isso. O caminho ainda é muito longo. A senhora reconhece avanços? Que balanço a senhora faz? Digamos, dos últimos 30, 40, 50 anos, a partir da década de 60, talvez, quando essa luta começou a ficar mais evidente.
E aí eu coloco uma situação que me veio essa semana da minha família, que eu achei super interessante, quando fala dos avanços, né? Minha filha redigindo um trabalho da escola que fazia a Constituição, ela me falou assim, mãe, eu preciso colocar que homens e mulheres são iguais? Isso não é óbvio, né? Para ela, de 14 anos, isso é óbvio, né? Então, eu acho que já tem um avanço, né? E aí eu fui pensar por que ela pensou nisso, né? Eu acho que hoje já é óbvio que as mulheres, por exemplo, elas têm os mesmos direitos de estudo que os homens. Na minha adolescência, isso não era assim. Os meninos podiam sair de casa para estudar, né? Há muito pouco tempo atrás, algumas profissões eram restritas aos meninos, e não eram profissões que exigiam força física, né? Eram mesmo profissões intelectuais, né? Então, eu acho que a gente já avançou muito para isso. Mas, lógico, em relação à violência doméstica, a gente ainda tem muito preconceito, né? A gente acha, principalmente, que isso acontece com o outro. A gente tem estigmas muito fortes em relação à violência doméstica, que para ela acontecer eu preciso já começar de cara com um tapa na cara, e não é assim que ela começa, né? A gente ainda não se preocupou, eu acho que de forma tão estruturada em relação à violência doméstica, para entender os efeitos dela no nosso futuro de país. Então, se eu tenho uma família com violência doméstica, qual a perspectiva dessa criança que nasce nesse contexto, que cresce nesse contexto, né? Como que ela se vê nisso como pessoa, como ser de direitos, né? E quais são as esperanças que ela tem? Eu tive a oportunidade de uma vez de fazer um trabalho com várias comunidades em Belo Horizonte, eram mais de 30 comunidades, e uma das coisas que mais me chocou era ver meninas de 20, 22 anos já completamente envelhecidas pelas violências que ela sofreu. Então, eu conversava, me parecia que eu estava falando com uma pessoa de 80 anos que estava prestes a morrer, né, pela falta de perspectiva dela. Então, isso impacta, sim, no país que nós queremos ter, né? No futuro que nós queremos ter. Então, nós temos ainda um longo caminho, as mulheres têm galgado cada vez mais locais de grande importância, a gente sabe, né, disso, mas a gente também sabe que ainda tem uma necessidade de ter mais mulheres em cargos de chefia, ainda que tem um volume grande de mulheres já se destacando ali na área acadêmica, né? Então, são as primeiras colocadas na universidade, são as mais aprovadas em concurso público, mas a gente ainda precisa avançar, né? Então, o Conselho já deu passos importantes em relação a isso, já mais tempo atrás, quando fala da atuação da mulher, hoje tem ali a necessidade de ter um portal ali que fala das publicações das mulheres, para que elas possam ser citadas, para que elas possam ser convidadas para bancas de concurso. Então, eu acho que dar a cada um seu espaço, né? Não é que a mulher precisa de um espaço privilegiado, ela precisa de um espaço dela. Eu acho que isso também auxilia no combate à violência doméstica, porque cria não só a independência da mulher, mas também uma percepção para todos que estão ao redor, né, homens e mulheres, da sua importância na sociedade. Então, acho que a gente tem um caminho longo a seguir ainda, mas grandes avanços já foram feitos. Agora, doutora Tânia, o que o CNJ ainda pode fazer, e deve, claro, o que pode e deve fazer para contemplar esses direitos ainda não atendidos, como salários iguais, acesso a cargos de chefia? Que papel o CNJ pode cumprir, ainda que tenha cumprido um vasto papel até agora? O CNJ tem um papel muito importante, Guilherme, né? O CNJ é uma referência para toda a sociedade, principalmente para o judiciário, né? No momento que o CNJ firma a sua plataforma, firma as suas ações para minimizar este problema, para combater essas desigualdades, sempre que nós falamos em violência doméstica, é bem importante pontuar, né? Por que isso acontece, de que forma isso acontece e por que muitas destas mulheres não conseguem se livrar deste ciclo de violência. E aí sim nós entramos justamente nas questões, principalmente financeiras, capacitação, o que nós chamamos de empoderamento feminino. Então nós precisamos, que o CNJ precisa reforçar, continuar com esta política dentro do Conselho Nacional de Justiça de combate à violência doméstica, exigindo, cobrando de toda a sociedade e principalmente dando elementos para que os profissionais, para que o judiciário aplique as suas regulamentações, as suas normas, as suas ações na sociedade, que leve isso lá na ponta para aqueles que mais precisam. O próprio Observatório de Direitos Humanos
é uma importante ferramenta no Conselho Nacional de Justiça para contribuir com isso. As comissões, a ouvidoria é o canal. Nós tivemos este mês especificamente mais de 2.900 acionamentos na ouvidoria da mulher com relação à ouvidoria do CNJ, com relação a questões voltadas com relação às mulheres. Então, este canal é de suma importância, é importante que todos tenham essa ideia e que todos entendam que o problema da violência doméstica atinge a todos, né? Nos últimos 10 anos, Guilherme, a título assim de informação, quando eu faço perguntas, tem ideia de quantas mulheres morreram vítimas de feminicídio no nosso país nos últimos 10 anos, que nós temos de comprovação? Foram vítimas de feminicídios, foram registradas assim, porque muitas mortes, infelizmente, nós não temos ainda o controle e são registradas como isso. Nós tivemos mais de 55 mil, é maior que um estádio de futebol, de mulheres mortas, vítimas de feminicídio no nosso país. Isso é gravíssimo, é muito grave, é importante que as pessoas tenham noção disso, porque além dessas vítimas diretas, nós temos aqueles filhos vítimas também deste feminicídio, pais, enfim, toda a sociedade sofre, às vezes essas mulheres são elas que sustentam a família, toda essa família fica, né, carecendo daquela vítima, daquele amor familiar e principalmente também essas crianças perdem o vínculo familiar e o sustento. Então é muito importante o papel do CNJ, eu quero sim muito sinalizar que nos últimos anos o Conselho Nacional de Justiça tem se dedicado muito, e agradeço isso muito, a execução desse trabalho no presidente Dias Toffoli e no ministro Fux, e aos conselheiros e toda a estrutura do Conselho Nacional de Justiça, os juízes auxiliares, servidores que se empenham diariamente para tentar auxiliar no enfrentamento e ao combate à violência contra as mulheres no nosso país. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a doutora Tânia Rexigel, ouvidora da mulher, e a Deise Starling, juíza auxiliar da presidência do CNJ. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O projeto Ribeirinho Cidadão do Tribunal de Justiça do Pará fez cerca de 1.000 atendimentos na comunidade Monte Sinai do Rio Mocatajuba, município de Bagre. Além da prestação jurisdicional, a população teve acesso a serviços como emissão de documentos, saúde e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O projeto é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Defensoria Pública, Ministério Público, Prefeitura de Bagre e outras instituições. O Tribunal de Justiça do Piauí lançou os programas Cadastro Eficiente, E-Carta e Produtividade 4.0, que usam a tecnologia para promover a celeridade e a eficiência processuais. Os 3 programas são iniciativas do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado e se destacam por fortalecer o chamado PJE, Processo Judicial Eletrônico. O plenário do CNJ aprovou mais 3 iniciativas para o Portal de Boas Práticas do Judiciário. No eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente, foram aprovadas 2 práticas. Uma de gestão de resíduos domiciliares, desenvolvida pela seção do Amapá do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A outra iniciativa é de mediações ambientais do Tribunal de Justiça do Tocantins. E no eixo Cooperação Judiciária Nacional, a prática aprovada foi a Ecoliga de Rondônia, parceria entre 3 tribunais, o de Justiça do Estado e os regionais do Trabalho e Eleitoral. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana, o CNJ aprovou regras mais específicas para a utilização das videoconferências pelo Poder Judiciário. O que se espera é continuar aprimorando a prestação jurisdicional. O novo normativo determina diretrizes na realização das videochamadas, como vestimentas adequadas dos membros do Judiciário, como terno ou toga, e fundos adequados e estáticos, que tenham relação com a sala de audiência ou tenham neutralidade. Confira mais detalhes sobre essa decisão nas redes do Conselho. Mudando de assunto, você sabia que o valor estipulado para a pensão alimentícia não é uma decisão imutável?
O valor é fixado com base em 2 fatores: a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Mas com o passar do tempo, se esses fatores mudarem, é possível solicitar a revisão de pensão alimentícia. Isso ocorre quando a quantia inicialmente fixada está insuficiente para o sustento do credor de alimentos ou muito insuportável para o pagamento pelo devedor. Veja mais sobre o tema na publicação em nossas redes. Por fim, a nova edição da revista eletrônica do CNJ já está no ar. A primeira edição de 2022 traz 10 artigos sobre temas relacionados ao acesso à justiça, além de 6 votos de maior relevância social e impacto jurídico selecionados pelos conselheiros. A publicação conta ainda com uma entrevista do presidente do STJ, o ministro Humberto Martins. Essa edição celebra o importante marco de mais de 100 artigos publicados e se consolida no ambiente acadêmico e científico. Para ter acesso à edição completa, acesse as redes do CNJ. Por hoje é só, até mais! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Iberê Dias, eu sou juiz da Vara da Infância e da Juventude Protetiva de Guarulhos. Então, na Vara da Infância Protetiva, a gente cuida de crianças e adolescentes, de direitos de crianças e adolescentes em geral, mas também cuida de crianças e adolescentes que moram nas casas de acolhimento, né? Estão separados das suas famílias e estão morando nas casas de acolhimento. E uma das possibilidades para adolescentes das casas de acolhimento é o programa de apadrinhamento, né? Alguém que apareça para acompanhar a vida do adolescente, né? Para levar em atividades culturais. Adolescentes podem passar os finais de semana com os padrinhos e tal. Uma véspera de Natal, chegou lá um senhor na minha sala, dizendo que era pai de 4 meninas, né? Já tinha 2 filhas biológicas, 2 filhas adotivas, todas adultas, e dizendo que queria levar para passar o Natal com ele alguma menina da casa de acolhimento, né? Para padrinhar essa menina. E achava que seria mais fácil com uma menina, justamente pelo fato de ele já ter 4 filhas, né? Achou que uma menina fosse se ambientar com maior facilidade. Eu olhei a lista dos adolescentes acolhidos em Guarulhos e havia 2 meninas que poderiam ser apadrinhadas. Só que essas 2 meninas tinham irmãos. E aí não é possível que ele levasse, não seria possível levar só as meninas e não levar os irmãos juntos, né? Eles teriam que passar o Natal todos juntos. E além disso, havia também 2 irmãos adolescentes que também poderiam ser apadrinhados. Eu indiquei essas possibilidades para ele. Para poder apadrinhar, claro, ele tem que conversar com os adolescentes, a gente faz uma consulta técnica para as pessoas, para as psicólogas, assistentes sociais das casas de acolhimento, para ver se aquilo é adequado para o adolescente, tem um certo trâmite ali para acontecer. Ele saiu da minha sala, foi para a casa de acolhimento para conversar com esses adolescentes, para fazer uma conversa inicial, né, para propor essa possibilidade, para a gente continuar estudando. E meia hora depois, ele me liga e fala: olha, a gente decidiu que a gente, se for possível, quer levar os 6 adolescentes para passar o Natal com a gente. Todos os meninos e as 2 meninas que você indicou. Aí a gente fez os estudos, isso era possível. No fim das contas, foram 6 passar o Natal com ele. Desses 6 que passaram o Natal com ele, tempos depois, ele acabou adotando os 4 meninos. São filhos dele, estão até hoje aí. Ele adotou outros adolescentes depois. E aí, a família, portanto, é enorme, porque ele já tinha 4 filhas. E essa história, eu acho que mostra bem como, em termos de adoção, todas as possibilidades estão abertas, né? A gente nunca sabe como esses vínculos entre pai, mãe, filho, filha, como esses vínculos vão se formar, né? É muito difícil a gente achar que de antemão a gente tem todas as respostas, né? Às vezes alguma coisa pode parecer óbvia, mas no fim das contas acaba se revelando que havia um outro caminho que seria mais adequado para a pessoa satisfazer seu sonho de ser pai ou de ser mãe por via da adoção. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.